A partir de agora, você estará ouvindo o pastor Paulo de Tarso, ministrando seu testemunho de fé e libertação. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aquilo que eu devia, hoje não devo mais. Com este versículo, eu, pastor Paulo de Tarso, gostaria de cumprimentar a você com a gloriosa e perfeita paz do Senhor. E que a graça de Jesus possa abundar abundantemente a sua vida e o seu coração. Eu quero te falar que hoje eu posso chegar até o teu lar, até você, para compartilhar o que aconteceu na minha vida. Graças a Deus, eu digo que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus não é uma religião. Jesus é o único caminho, verdade e vida. E eu louvo a Deus, porque a graça dele me alcançou, e que Jesus Cristo hoje possa alcançar a sua vida também. Paulo de Tarso é o nome pelo qual Deus colocou. Antes de eu nascer, eu morava num lar totalmente dominado pelos espíritos demoníacos, pelos encostos. Era uma casa totalmente mal assombrada, onde geladeira, móveis andavam de um lado e para outro, porque havia uma perturbação em nossa casa. 15 dias antes de eu nascer, a minha mãe estava muito preocupada com essa gravidez, era uma gravidez de risco, quando uma mãe de santo chegou para ela e falou que seria um garoto do sexo masculino e esse menino seria um grande bruxo no Brasil. Ela, muito preocupada com isso, ela chamou meu pai e naquele momento os dois, que ainda não conheciam a verdade do Evangelho, chamaram vários líderes espirituais para que fossem em nossa casa e fizessem trabalhos. E nesse período, depois de várias pessoas, de várias seitas irem em nossa casa, felizmente a minha mãe conheceu o Evangelho. Isso faltando 3 a 4 dias para dar à luz a mais uma criança. Eu venho de uma família de 4 irmãs, mulheres e mais um irmão. E no dia 5 de janeiro eu nasci. E pela graça e misericórdia de Deus, a minha mãe colocou o nome de Paulo de Tarso. E o nome foi colocado porque Deus falou com ela através de sonhos ainda na maternidade. E através do meu nascimento, toda a minha família aceitou a Jesus como Salvador. A minha infância foi uma bênção. Com 4 anos de idade, aconteceu uma coisa esquisita em nossa casa. Eu estava dormindo na minha cama, era uma madrugada, quando de repente eu ouvi uma voz muito forte, uma voz estrondosa em nossa casa. Porém antes tinha acontecido barulhos em nossa casa e de repente alguém gritou em nosso lar: nós não queremos os adultos, queremos somente o Paulinho, dá o Paulinho para nós. E naquele momento eu saí correndo da minha cama e fui para o quarto dos meus pais e eu falei: pai, tem alguém aqui em casa? E aquela voz de novo: queremos somente o Paulinho, dá o Paulinho para nós. E eu, muito preocupado, comecei a chorar. E eu lembro que meu pai gritou bem alto: eu sei quem está aqui. É vocês, são vocês, Satanás. É você, espírito das trevas. Mas saiba de uma coisa: há poder no sangue de Jesus. Cessou-se aquele barulho e eu voltei para o meu quarto e consegui dormir aquela noite. Com 6 anos de idade, meu pai me levou para a igreja e nós íamos para a escola dominical. Eu lembro disso, que todo domingo eu ia para a escola dominical. E pela primeira vez eu preguei a primeira mensagem: Pedro andando por cima das águas. E teve uma hora que eu esqueci a mensagem e fui afundando Pedro, afundando, e eu vi que a igreja inteira estava rindo. E eu pensei: poxa, o pessoal está gostando da mensagem, mas que nada, era eu afundando Pedro. Quando eu terminei de pregar, eu perguntei: pastor, e aí, foi boa a mensagem? Ele falou: foi, meu filho, mas vai correndo levar uma limonada com aspirina, senão Pedro pode pegar uma pneumonia. Não importa se com pneumonia ou não, mas eu preguei. Eu tinha 6 anos de idade. Minha amiga, meu amigo, não sabia eu que eu ia passar por um processo muito difícil. Mas no final dessa gravação, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida daquele que confia e entrega a sua vida nas mãos dele. Até os 9 anos, eu era uma bênção. Ia à escola dominical, ia no culto à noite, eu pregava, eu cantava. A minha vida era uma bênção. Porque a Bíblia diz o quê?
educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E eu te faço uma pergunta agora: você tem levado teus filhos à escola dominical? Preste atenção nisso. Porém, com 9 anos de idade, nasceu em mim uma vontade muito grande de ver televisão. Eu não queria assistir telejornais, eu não queria assistir desenhos e nem documentários. A vontade que eu tinha era assistir filmes de terror. E eu toda sexta-feira assistia filme de terror, que na minha cidade começava sexta-feira, meia-noite, chamada Sessão Terror. E depois que eu comecei a ver esses filmes, a minha mãe sabia, meu pai sabia, mas ninguém falava nada. Até que numa certa sexta-feira, eram 4 horas da tarde, havia em nossa casa 3 aparelhos de televisão. A minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, depois que você começou a ver filme de terror, a tua vida espiritual caiu muito. Você não canta com mais unção, você não prega com mais unção. E naquele momento eu estava com a televisão ligada. E foi anunciado: não percam hoje à noite o maior filme de terror de todos os tempos. Eu falei: mãe, tá aí, ó, esse eu vou assistir. Ela falou: não, chega, a partir de agora nunca mais você vai assistir. Eu falei: mãe, mas há 3 meses eu estou assistindo já. Você nunca me proibiu, por que vai proibir esse hoje? Ela falou: esse de hoje e nem outros mais você vai assistir. Eu falei: vou, mãe, e se você não deixar eu ver esse filme hoje à noite, eu vou te matar. Eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe saiu chorando, mas já era tarde, porque ela sabia que eu estava assistindo. Ela deveria ter falado comigo desde a primeira vez, mas agora já não tinha mais jeito. 11h30 da noite, para não deixar minha mãe contrariada, eu apaguei a luz do meu quarto, tranquei a porta e pulei a minha janela e fui na casa da vizinha e assisti o filme, que começou meia-noite. E quando chegou no meio do filme, eu olhando para a televisão, de repente o demônio se incorporou no corpo de uma mulher. Para você entender melhor, o encosto incorporou numa mulher. E naquele momento ela ficou incorporada e o corpo dela saía rolando pelo chão até que caiu dentro de um caixão. E quando caiu no caixão, eu observei aquela cena, eu voltei para o meu quarto. E ao chegar ali, apaguei a luz, fechei a janela do meu quarto e abri as minhas mãos, abri os meus pés e fiz esta prece: você que tentou Adão e Eva, você que tentou Jó, você que tentou Jesus, e você que apareceu agora nesse quarto, apareça para mim. Você que apareceu nessa televisão, apareça para mim aqui no quarto. Eu preciso encontrar você. E eu fiquei de 1h da manhã até as 5 horas naquele quarto e nada aconteceu. Eu estava com 9 anos, minha amiga, meu amigo. 5 horas da manhã eu fui dormir triste, porque aquela entidade não teria aparecido para mim. 10 anos eu peguei uma calça e uma camisa e fui embora de casa para nunca mais voltar, exceto depois de convertido. Andando eu por uma rua, vinha vindo uma senhora morena, com umas roupas brancas, com os cordões coloridos no pescoço. Não sabia eu que eram entidades, os guias que ela usava. Aquela senhora era espírita. Ela chegou para mim e falou assim: oi, você não é o Paulinho? Falei: sou. Eu estou vendo em você uma grande mediunidade. Você precisa desenvolver. Eu falei: mas como que faz? Aparece no meu terreiro. Eu não queria mais voltar para casa. Moral da história: eu fui com aquela macumbeira, aquela mãe de santo, que na verdade chama-se zeladora de santo. E eu fiquei com aquela senhora durante 3 anos. Não ia mais à igreja, não cantava, não pregava mais, porque agora eu queria me encontrar com os encostos. Eu queria ter uma experiência com o mundo das trevas. E durante 3 anos eu fui ser Ogã, o que significa batedor de atabaque. No final dos meus 13 anos, ela me colocou na frente do congá, ela colocou um pano preto, um pano vermelho em cima de mim, ela trouxe um porco vivo, tamanho médio, cortou o pescoço daquele animal e eu tomei 1 litro de sangue de porco. E nesse ritual, toda sexta-feira, durante 2 meses, eu tomava 1 litro de sangue de porco. Quando não tinha, era uma galinha ou algum outro animal. Eu não gostei dali e fui para a quimbanda. E com os meus 13 anos, eu cheguei com aquele pai de santo na quimbanda e ele disse: você vem aqui sexta-feira, 11 horas da noite. Eu não sabia para quê, mas eu fui lá. E ele pediu uma foto minha, eu levei uma foto e fui até ali. E quando foi perto de meia-noite, nós saímos daquele terreiro, umas 15 pessoas mais ou menos.
Levamos vela, picaretas, enxada e fomos. E paramos em frente ao cemitério. Entramos no cemitério e quando chegou no meio do cemitério, mais ou menos, a perna direita daquele pai de santo começou a tremer tanto, ele falou: é aqui, podem cavar. Eu fiquei olhando o pessoal cavando, até que chegamos no caixão. Tiramos a tampa do caixão. Quando eu falo tiramos, o pessoal tirou a tampa e tinha o corpo de uma mulher que, segundo o diabo falou para ele, aquele corpo tinha sido enterrado ali às 17 horas. Colocamos 2 velas pretas e 2 velas vermelhas na orla do caixão e ele disse: Paulinho, desce. Aí eu desci, fiquei em cima daquele corpo. Ele disse: você quer fazer um pacto? Você quer fazer a cabeça? Eu falei: quero. Você quer que o maioral se incorpore em você? Eu falei: quero. Pois então vamos lá. E ele pegou uma faca, cortou o vestido daquela mulher e disse: Paulinho, eu vou cortar o corpo dessa mulher. Eu vou enfiar a faca na altura do pescoço até o abdômen. E na hora que eu enfiar a faca e abrir esse corpo, o estômago dessa mulher, eu vou colocar minha mão lá dentro. E aquilo que vier na minha mão, você vai comer tudo. Você faz? Eu falei: faço. Pessoal, com 13 anos, um adolescente, eu estava cheio de expectativa. Você pode perguntar: você queria voltar? Não queria voltar. Dali eu ia para frente. E ele fez isso. Ele cortou o corpo daquela mulher. Quando eu olhei aquele corpo aberto, eu falei: agora, vamos lá. E ele colocou a mão lá dentro. E quando a mão dele veio cheia de vísceras humanas, ele falou: coma, e eu comi tudo. Eu estava passando por um ritual, sabe o que é, meu amigo, minha amiga? Eu estava comendo vísceras humanas. E eu saí daquele buraco ali, depois de uns 20 minutos, senti náuseas estomacais e coloquei para fora. Ele falou: pega novamente no chão e coma, porque tem que ficar no teu estômago no mínimo 24 horas. Pessoal, e eu agora, aquelas vísceras humanas, misturada com areia, eu comi novamente. E fiz 8 vezes. Toda sexta-feira eu ia para o cemitério e nós violávamos túmulos. Não aconteceu nada comigo. Eu cheguei para o meu pai de santo e falei para ele: escuta, eu já fiz 8 vezes o mesmo ritual, não aconteceu nada. Não aconteceu por quê? Ele falou: mas tem tantos orixás, exus, querendo se incorporar em você. Eu falei: não, eu quero o maioral. Posso fazer mais 8 vezes? Ele se espantou porque eu era adolescente. Ele falou: você tem coragem? Eu falei: tem. Então faz. E eu fiz mais 8 vezes. Foram 16 corpos humanos que eu comi. Não aconteceu nada. Aí eu fui para a magia negra. E ao chegar ali, eu estava sentado numa sala chamada Roncó, 4x4, toda negra. Eu estava sozinho ali dentro. E de repente eu ouvi uma voz: pega uma vela vermelha e uma preta e acenda. Eu acendi naquela sala 2 velas. E olhei para o alto esperando quem está falando comigo. De repente eu olho e vem vindo alguém. E quando eu olhei para aquela imagem, aquele ser que estava se aproximando de mim, era o mesmo ser que apareceu na televisão naquele filme quando eu tinha 9 anos de idade. Ele chegou perto de mim e falou: oi, Paulo. Eu falei: oi. Você me invocou quando você tinha 9 anos. Eu não apareci, mas agora eu estou aqui. O que é que você quer de mim? Eu falei: eu quero que você seja tudo para mim. Ele falou: tudo bem. Vamos fazer um pacto agora? Eu falei: agora? Vamos. Ele falou assim: eu quero tomar o teu sangue. Se você realmente me quer no teu corpo, eu quero uma abertura. Me dá o teu sangue. Eu falei: tudo bem. E eu saí daquele quarto, peguei uma faca, queimei no fogo. E ele disse: enfia no teu corpo. E eu tentei enfiar a faca na minha perna, não me deu coragem. Tentei no estômago, não deu coragem. E trouxe para minha testa. E fui enfiando aquela faca na minha testa o máximo que pude. De repente aquela entidade desceu, pegou a minha mão e jogou para o outro lado. E aquele sangue começou a escorrer fortemente na minha cabeça. De repente ele falou: vai lá para fora. E quando eu saí, fui em frente àquele congá. Haviam 50 pessoas, homens, mulheres, cada um deles incorporado por um demônio, por um Exu. E aqueles demônios brigavam um com o outro para ver quem seria o primeiro a tomar o sangue na minha testa. Tudo isso com 13 anos. E depois que 50 demônios tomaram o sangue da minha testa, eu só lembro que eu desmaiei. Caí ali, e quando eu voltei à minha consciência, eu estava no hospital, operado, com mais de 50 pontos na cabeça. Quando eu lembro de tudo isso, eu me questiono: teve coragem para tudo isso? Teve. Um adolescente, 13 anos, sem paz, sem esperança e começando agora no mundo do ocultismo. Eu fiquei 3 meses com a minha cabeça enfaixada.
Depois de 3 meses, eu fui para a casa do pai de santo. Quando eu tirei a faixa da minha cabeça, eu estava de frente de um espelho e quando eu olhei, ficou uma incisão na minha testa que eu tenho até hoje, um V de cabeça para baixo. E quando eu estava olhando no espelho, alguém chegou atrás de mim, alguém alto, uma mão muito peluda. Quando eu olhei no espelho, aquela pessoa falou: "Oi, Paulo." Eu falei: "Oi." "Quem é?" E aquele ser falou: "Sou Savana. Eu fui mandado para entrar em você, para incorporar você, e nós vamos trabalhar juntos." E eu perguntei: "Por que você colocou esse V de cabeça para baixo na minha testa?" Aquela entidade falou: "Esse sinal na tua testa significa que você nunca mais vai ter vitórias. Você sempre vai ser nosso. Se eu tive a vitória ou não, lá na frente eu vou te responder." Eu falei: "Tudo bem." Eu fiquei tão feliz com aquilo, e eu perguntei: "Mas qual o teu nome?" Aquela entidade falou: "Savana, que significa árvore frondosa. E nós somos enviados para trabalhar com você." E eu não vim sozinha, viu, Paulo? Eu vim com 16 legiões para trabalhar com você. E eu fiquei sabendo que Savana é a segunda pessoa na hierarquia dos demônios. Primeiro Satanás, depois Savana. Olha quem veio para trabalhar comigo, olha só quem se incorporou em Paulo de Tarso com 13 anos de idade. Eu saí dali e fui para a casa dos meus pais. E quando eu cheguei na casa do meu pai, eram quase 11 da noite, minha mãe abriu a porta e disse bem alto: "Aleluia, Paulinho voltou." Falei: "Peraí, velha, peraí. Não voltou agora o Paulinho, seu filho, não. Voltou agora o Paulinho, que vai ser um grande pai de santo no Brasil. Um bruxo eu vou ser." Minha mãe ficou um pouco assustada, novamente chorou: "Entra, meu filho." E você sabe que mãe é mãe. O filho pode sair para onde ele quiser, mas quando ele voltar, a casa vai estar aberta, e principalmente o coração da mãe vai estar aberto. E a minha mãe não foi diferente. Ela disse: "Entra, filho." Chorando, eu entrei, fui para o meu quarto, tudo arrumadinho, tudo limpinho. E quando foi quase meia-noite, bateram na janela do lado de fora. Quando eu olhei, quem era? Era aquele demônio chamado Savana, muito forte, poderoso, que eu achava que era. Aquela entidade gritou: "Saia desta casa." Eu falei: "Por quê?" A entidade disse: "Por 2 motivos. Primeiro, que eu quero uma cama de casal especial para dormir com você." E eu fui obrigado a mandar fabricar uma cama especial para dormir com aquela entidade. E durante muitos anos eu fiquei com ela. E o segundo motivo, pastor Paulo? O segundo motivo, a entidade falou: "Paulo, nesta casa tem o fogo. E aonde está esse fogo, eu não posso ficar." Gente, hoje eu entendo o que é isso, mas naquela época não. Hoje eu sei que era a presença do Espírito Santo, porque todo o meu lar era de Jesus. Quando a entidade falou aquilo, que o fogo estava ali e que esse fogo podia me pegar, eu levantei e saí correndo. Falei: não quero ficar por aqui não. Corri e esse fogo me pegou. Você vai perguntar: esse fogo pega? Pega. Esse fogo é mais forte, pior do que a AIDS, ou cólera, ou coisa parecida, a dengue, ou a pneumonia asiática. Só que tudo isso pega e leva para baixo. Esse fogo pega e leva para cima. E eu quero declarar agora que enquanto você está ouvindo essa gravação, o fogo do Espírito Santo, a presença de Deus, é muito forte na tua vida nesse momento. E eu estava ali, não entendia nada, saí correndo e voltei para a casa do pai de santo. Falei: escuta, eu preciso morar com você. Ele falou: fique à vontade. No outro dia eu saí andando, já incorporado. Savana, abre portas para mim. E eu parei em frente a uma casa muito linda. Savana perguntou: você gostou? Eu falei: gostei. Mas que mansão linda. O diabo me disse: é a casa mais linda dessa cidade. Eu falei: poxa, que é para você? Eu falei: mas como? Já agora com 14 anos? Mas como? De 13 para 14 anos, como é que eu vou conseguir comprar essa casa? O diabo me disse: em uma semana você vai estar nessa casa. 5 dias se passaram, aquela mansão era minha. Mandei construir um mini zoológico, ampliei aquela mansão, era a casa mais linda, a mansão mais linda da cidade, e o diabo me deu aquela mansão. E com 14 anos, eu estava dentro daquela linda casa, com mais de 4 carros na garagem, motos. Começou a entrar dinheiro que eu dava consultas, e agora eu tinha uma governanta e 28 empregados, dando um total de 29 funcionários que trabalhavam na minha mansão.
Com 15 anos, eu tive uma experiência com a cannabis sativa, que é a maconha. Foi a primeira droga que eu usei. Depois veio a heroína, Codraques, cocaína, LSD, barbitúrios, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu comecei com a maconha por curiosidade, e depois era agora drogas injetáveis. Para você ter uma ideia, já com 16 anos de idade, eu cheguei a fumar num dia só 28 baseados de maconha. Isso não surtia mais efeito na minha vida. Entrei para o teatro, meu primeiro sucesso no Brasil, uma peça muito famosa, onde ganhamos vários prêmios Mandeme, prêmio Shell no Brasil, e através do teatro eu entrei para a televisão e entrei também para o cinema, onde fiz 4 filmes de grande sucesso, como todas as minhas novelas também, as 8 pelas quais eu fiz. Tenho certeza que você lembra delas, lembra do Paulo de Tarso, ator, e vai lembrar também de grandes sucessos meus através da mídia, para chegar no auge da glória e da fama. Você vai perguntar, você chegou onde você queria? Cheguei, um grande terreiro, um pai de santo, incorporado, 16 legiões, usava no pescoço 65 guias de macumba, usava 4 velas, 2 velas pretas e 2 velas vermelhas que eu comprava todo dia de manhã, comprava 4 velas todos os dias, e só o cordão da savana que eu usava no meu pescoço pesava 7 quilos. Terça, sexta e domingo eu ficava incorporado de meia-noite às 3 da madrugada com uma entidade que se manifestava sendo Pai Jacaré. Imagine você o que é isso. Um ator de teatro, televisão e cinema, um pai de santo famoso, rico agora, dando consulta para muitas pessoas, mas na verdade eu estava ali, à procura de algo mais, à procura de algo melhor. Mas tudo na vida tem um preço. Deus te dá liberdade para você fazer aquilo que você quiser, mas um dia Ele vai te chamar para prestar contas. E essa prestação de contas começou. O diabo começou a me dar tudo. Na época, com 16 anos, eu posso te falar, eu posso te garantir que eu era um homem rico. Vários imóveis, iates, fazendas, chácaras, um ator respeitado já, mas tudo tem um preço. Qual foi esse preço? A entidade chegou para mim e falou, Paulo, você me ama? Eu falei, claro que eu te amo. Você tem certeza? Eu falei, tenho certeza disso. Pois então, Paulo, o diabo falou para mim, vai na tua casa, mata a tua mãe, corta o corpo dela em 4 pedaços e coma. Minha amiga, meu amigo, você entendeu o que eu falei? O diabo pediu que eu sacrificasse a minha própria mãe. Paulo, você teve coragem? Tive. Liguei para minha mãe e falei, mãe, sexta-feira à tarde, às 4 horas, eu quero a senhora sozinha em casa, ninguém mais. Ela disse, por quê? Nada, fica tranquila. E sexta-feira eu fui. Parei com o meu carro 15 para as 4 em frente à casa dela. Savana estava no banco da frente, que no banco da frente ninguém sentava no meu carro, somente a Savana, ninguém via, mas eu a via. Eu olhei para o diabo e falei assim, chegou a hora, daqui a 15 minutos eu vou sacrificar minha mãe, para provar o amor que eu tenho por você. O diabo disse, pois então leva esse revólver 22. Eu estava com o revólver na cintura, aí de repente o diabo disse, escuta, você olha para ela e aperta o gatilho uma vez só, entra. Quando foi 4 horas eu entrei. Escute bem essa parte, preste bem atenção agora. Toquei a campainha. Quando a minha mãe abriu a porta, serva de Deus, minha mãe não sabia que eu estava armado, mas o Deus da minha mãe sabia todas as coisas. No momento em que ela abriu a porta, ela olhou para mim e falou uma frase linda. Categoricamente ela disse, o Paulo de Tarso, meu filho, pode entrar, mas o diabo fica lá fora em nome de Jesus. Aquela frase dela me desmontou, me desarmou para a glória de Deus. Falei, mãe, não tem capeta não, mãe, é seu filho, mãe. E eu pensei comigo, velho, eu te mato já já. E eu falei, mãe, e a piscina? Ela falou, tá no mesmo lugar. Aí eu falei baixinho, além de ser crente, é ignorante. Vamos lá, mãe? Ela falou, vamos. E quando chegamos na piscina, eu falei para minha mãe, falei, escuta, velha. Peguei o revólver, coloquei ela de costa para a piscina, que eu ia dar um tiro nela. Eu falei, velha, dá tuas últimas palavras porque você vai morrer. Minha mãe olhou para mim e falou assim, eu morrer? Eu só vou morrer se Deus permitir. Eu falei, é? Pois então vamos ver quem tem mais poder, se é o teu Deus ou é o meu.
E para a glória de Deus, eu peguei o revólver, segurei na mão direita, e na hora que eu fui apertar o gatilho, Savana apareceu no alto, mostrou a mão direita dela com sinal de positivo e disse: atira. E antes de apertar o gatilho, eu olhei para minha mãe, ela estava calma, serena, tranquila, confiando no Deus dela. De repente eu perguntei para o diabo: e se eu errar a pontaria? O diabo disse: aperta o gatilho e deixa a pontaria por minha conta. Como o nosso Deus é tremendo, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é poderoso. Quando eu fui apertar o gatilho, o dedo indicador da mão direita não se mexeu de maneira nenhuma. E eu falei: Savana, o que está acontecendo? Eu não consigo apertar o gatilho. Savana desceu e disse: Paulo, meu cavalo. Me chamou de cavalo pela primeira vez. Porque é verdade, pessoal. Nós que éramos da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, não importa, nós servíamos de cavalo. Porque na verdade as entidades montavam em cima da gente. E eu era cavalo. O diabo montou em cima de mim durante muitos anos. Hoje não mais, para a glória de Deus. E eu disse: olha aqui, eu não consigo. Savana tocou em todo o meu corpo. Quando chegou no dedo indicador da mão direita, o diabo disse: Paulo, eu não posso passar desse dedo. Eu falei: por quê? Bem na junta do dedo, pessoal. Eu falei: por quê, Savana? Savana disse: aí nesse dedo tem aquele fogo, eu não posso passar. Aí eu lembrei da casa da minha mãe, o fogo que ali estava. Eu falei: puxa vida, e agora? Savana disse: corre, corre, porque esse fogo está muito forte e é muito mais poderoso do que eu. E eu saí correndo dali, voltei para o meu terreiro, muito triste, porque não tinha conseguido matar, sacrificar a minha própria mãe. Porém hoje, pessoal, eu glorifico tanto a Jesus, porque todo o poder dos céus e na terra pertence a Ele. Mas na época eu não sabia disso. E Deus foi permitindo eu passar por várias experiências. Não consegui matar a minha mãe, de maneira nenhuma. Até que um dia aconteceu algo muito importante. Eu estava gravando uma novela no Rio de Janeiro. Quando eu volto para a minha casa, eu entro na minha suíte. Qual não foi a minha surpresa? Eu vejo um folheto evangélico debaixo do meu telefone, dentro da minha suíte. E eu li. Estava escrito 100 ovelhas. Eu li todo aquele folheto. Maldita a hora que eu li. Hoje eu falo o contrário. Bendita a hora que eu li. 100 ovelhas. E no final alguém colocou a mão: Senhor Paulo de Tarso, tem 99 ovelhas. Falta uma. E essa uma é o Senhor. Eu falei: isso é coisa de crente. Isso é coisa de doido que está aqui dentro. Chamei minha governanta e falei assim: escuta, você contratou uma crente para trabalhar aqui? Ela falou: não, todos aqui são espíritas. Falei: mas não é possível. Olha quem colocou esse folheto aqui. Eram quase 15 horas. Na minha mansão, no segundo andar, era a sala de reuniões. E eu chamei todos os meus empregados. Perguntei para a governanta: a turma da tarde chegou? Chegou. A turma da manhã ainda está aqui? Está. Pois então reúne todo mundo na sala de reunião. E eu olhei para os meus 28 empregados. E cheguei desse jeito: pessoal, boa tarde. O pessoal me olhou. Vários empregados eu não conhecia. Aí eu perguntei: vocês sabem que eu sou pai de santo? Eu sou satanista. E eu não admito evangélicos na minha casa. E alguém colocou esse folheto e é coisa de gente doida, gente que não tem o que fazer. Quem foi que colocou esse folheto no meu quarto? E eu fui olhando para todos os funcionários. E quem tem Jesus tem a paz. E quem tem a paz brilha. Não é verdade? Você não precisa sair gritando aí fora: eu sou evangélico. Não precisa. O seu testemunho fala muito mais alto que as tuas palavras. E eu fui olhando para os meus funcionários. De repente eu olhei para uma magrinha, uma funcionária, mas muito magra, feia que dava dó. Só que ela tinha um diferencial. O rosto dela brilhava. Na época eu a chamei de bichinha. Oh, bichinha feia. Aí eu pensei comigo: é essa aí, quer ver? Porque ela se destacava entre os outros funcionários. Quem colocou esse folheto no meu quarto? Ela falou assim: fui eu. Falei: ah, foi você, né? E quem mandou você colocar esse folheto no meu quarto, menina? Você não sabe que eu sou satanista? Ela falou assim: Jesus mandou.
Falei, E desde quando Jesus manda na minha casa, menina? Ela falou assim, Jesus pode não mandar na sua casa, mas na minha vida Ele manda, viu? Falei, atrevida, além de ser crente, é atrevida. Ô menina, Jesus não manda na minha casa, e tem uma coisa, o teu Jesus falou que você está despedida. Eu pensei que ela fosse fazer um escândalo. Ela perguntou, como é que é? Eu estou despedida? É isso mesmo, você vai pra rua agora. Ela falou assim, não tem problema não, seu Paulo, eu posso até ir pra rua, mas que eu fiz o que Jesus mandou, isso eu fiz. Falei, ai, sai daqui, menina, some da minha frente. E ela saiu. Ela estava no segundo andar. Quando ela foi descendo a escada, ela olhou para mim e falou assim, seu Paulo, o senhor tem certeza que o senhor está me despedindo? Eu falei, tenho, bichinha, você já está despedida. Ela falou assim, ela apontou para mim e falou com muita coragem, com muita audácia, eu vou embora, mas que eu vou ver o senhor pregando o evangelho, isso eu vou ver. E saiu correndo. Desceu a escada, teria que passar pelo jardim, e eu tinha 4 cachorros especiais. Por quê? Porque eu tinha mais de 4, mas esses 4 estavam incorporados por Exus, 4 cachorros que para mim eram especiais. E eu falei para o rapaz que cuidava do canil, quando a empregada estiver no meio do jardim, eu quero que você solte os 4 cachorros. O empregado falou, mas pai, vai matá-la. Eu falei, não importa, eu assumo qualquer processo, mas solta os 4 cachorros. Cada cachorro ficava incorporado por 4 Exus. Eram 16 Exus em cima de uma mocinha que se dizia crente. Vamos ver até que ponto o Deus dela tem poder. Quando chegou no meio do jardim, eu estava no segundo andar olhando para ela, ela andando normalmente. Eu falei com o meu empregado, vai lá embaixo e solta os 4 cachorros. E eles foram soltos. Mas vieram com uma fúria em cima dela, e eu olhei para trás, olhei para meus empregados e falei assim, escutem, olha só, carne não tem, mas o osso da bichinha vai quebrar agora, quer ver? Para vocês aprenderem a não me desafiarem. Eu sou um grande pai de santo, escutem a morte dessa menina, escutem os ossos delas quebrar. Agora, nada. Passou alguns segundinhos, nada. Quando eu olho para o jardim, no segundo andar de onde eu estava, eu falei, não é possível, não pode ser verdade. Chamei minha governanta, que era filha de santo. Eu falei, filha, olha no jardim. Ela falou, pai, o senhor está vendo, pai? Claro que eu estou vendo, olha lá. Para a glória de Deus, a empregada andando normalmente e os 4 cachorros agachados atrás da empregada. A empregada dava 2 passos e os cachorros davam 1. A raiva que me deu, pessoal, não foi ver os 4 cachorros agachados atrás da empregada. Além disso, os 4 balançavam o rabo. E lá foi ela andando normalmente, passou pelo portão, fechou o portão. Quando ela passou, os cachorros avançaram, mas já era tarde. Ela já estava do outro lado. Aí eu gritei lá de cima, seus cachorros, voltem para o canil. Voltaram com uma fúria, voltaram correndo, latindo muito forte para o canil. E a empregada gritou lá no portão, Senhor Paulo de Tarso. E eu tampei os ouvidos. Ela gritou de novo, Senhor Paulo de Tarso. Aí eu gritei lá de cima, fala logo, sua bruxa. E ela falou uma frase linda, saiba de uma coisa, há poder no sangue de Jesus. E foi embora. Sabe quem é? Aquela magricela, aquela feia que eu achava naquela época. Sabe quem ela é hoje? Ela é nossa funcionária, trabalha na minha equipe, serva de Deus, casada, 4 filhos. Não é mais aquela bichinha, mas é minha amiga. Ela é minha irmã em Cristo, aquela corajosa que evangelizou um dos bruxos mais importantes da América do Sul da época, Paulo de Tarso. Mas eu continuava no candomblé, eu continuava na magia negra, continuava nas minhas práticas de voodoo, para deixar pessoas loucas, para deixar pessoas arrasadas. Eu era o pai de santo, eu era um bruxo, eu era um ator de televisão, teatro, cinema, muita glória, muito dinheiro, muita fama. E Deus continuava através dessas experiências a falar comigo. Até que um dia, minha amiga, nunca vou esquecer isso, eu fiz uma festa muito grande para São Cosme e São Damião. Havia mais de 5.000 pessoas no meu terreiro. Colocamos telões do lado de fora, chamei a imprensa, a polícia militar para me dar apoio, todo mundo lá. E eu estava em frente ao meu congá, que é o altar dos espíritas.
11 horas da noite, uma festa gigantesca. Ela seria transmitida ao vivo pela televisão, uma sessão para São Cosme e São Damião. E havia no meu congá, no meu altar, 200 imagens de escultura. E a imagem da savana, só ela, tinha 2 metros de altura. E eu estava com 15 filhos do meu lado, filhos de santo. E eu precisava cantar 7 músicas para as entidades subirem. E quando eu fui começar a sessão, uma senhora levantou-se no meio do terreiro e falou bem alto: com licença, senhor Paulo. Eu falei: o que é? E ela gritou bem alto: eu vou levantar o meu braço, porque Deus me mandou aqui. E enquanto o meu braço estiver estendido, nenhuma entidade vai se manifestar, porque Deus está comigo. Na hora, pessoal, lembrei da minha empregada. Eu falei: pronto, o Deus da empregada está aqui, Ele vai aprontar aqui hoje. Eu já conheci o Deus verdadeiro, já conheci o Jesus Todo-Poderoso. Olhei para a televisão, falei: desliga, corta tudo, jornal, rádio. Falei: desliga tudo, corta. Por que, pai? Falei: corta. E eu precisava cantar 7 músicas. Desligaram tudo. A polícia chegou e falou: pai, o senhor quer que nós retiremos aquela senhora? Eu falei: não, Savana vai tomar conta dela. Ah, pra que eu falei isso? Entre Savana e Jesus, quem vocês acham que venceu? E aquela mulher com aquele terreiro super lotado, ela teve coragem. Aquela multidão lá fora, todo mundo apreensivo para ver o que iria acontecer com aquela senhora. E ela levantou o braço. E eu cantei as músicas e nada, nenhuma entidade se manifestava. Ela gritou, depois de 7 músicas que eu cantei, ela gritou: seu Paulo, clama mais alto. Quem sabe se os seus demônios estão longe daqui. E eu gritei bem alto naquele terreiro e nada aconteceu. Depois de 20 minutos, ela falou assim: agora é minha vez. Mas ela falou com tanta autoridade: é minha vez, chegou a minha hora. Ela gritou bem alto: em nome de Jesus de Nazaré. Fechou a palma da mão direita dela: eu te ordeno, sai! E quando ela gritou esta frase, sai, quando eu olhei na palma da mão, saiu como que uma bola de fogo, bateu na minha testa e eu caí em cima do congá. Para vocês terem uma ideia, quando eu caí naquele congá, bom, primeiro eu fiquei desmaiado, né, pessoal? E quando eu voltei à minha consciência, todo o meu congá, todo o meu altar estava quebrado. Nenhuma imagem ficou de pé, todas quebraram. E eu saí procurando a imagem da savana. Encontrei o pescoço dela, mas não encontrei os olhos. Eu falei: santa cega não pode. E depois encontrei os olhos, não encontrei o nariz, não encontrei o ouvido. Falei: santa surda, pior ainda. Aí eu lembrei daquele texto que alguém já tinha lido para mim, né, de Salmo 115, né? Tem boca, mas não fala. As imagens de escultura, né? Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Eu lembrei disso. E eu lembrei também que havia me falado que as imagens de escultura, a idolatria, isso é um pecado sério contra Deus. Quebrou tudo. Eu fiquei muito triste com aquilo ali. Todo mundo me olhando, aquela multidão me olhando. Quando eu olho do lado esquerdo do congá, 8 macumbeiros, que eram fortes também, não tanto quanto eu, mas inferiores a mim, estavam de joelhos dobrados. Eu falei: ei pessoal, levanta, vocês não estão vendo que tem uma crentinha ali? Eu não admito nenhuma pessoa desse terreiro ficar de joelhos dobrados diante do Deus daquela mulher ali. E qual não foi a minha surpresa, para a glória de Deus, quando o meu filho de santo, um cara muito forte, perigoso que eu tinha lá dentro, ele olhou para mim, apontou o dedo e falou: não, seu Paulo, nós não somos mais desse terreiro aqui não. Nós somos o Deus daquela mulher que está ali. Eu perdi 8 filhos de santo numa noite só, sem contar dezenas e dezenas de pessoas que naquela noite se entregaram para Jesus, o verdadeiro e único Deus. Pessoal, através dessa experiência, a minha vida começou a mudar. Por que, Paulo, você vai perguntar? Porque eu passei a me questionar: eu estou no caminho certo? Talvez você, uma hora dessa, seja um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, extremamente religiosa. Talvez você fale para mim: todos os caminhos levam a Deus. Eu quero te falar que não. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode salvar. Não é religião, porque religião não salva ninguém. Sabe o que aconteceu comigo depois dessa experiência? Eu não vou ter vergonha de palestrar, de conversar e de compartilhar com você. Não vou ter vergonha não. Vamos lá. Eu fiquei mendigo. Entrou em mim o espírito de mendigância. Eu fiquei 3 meses pedindo esmolas no Rio de Janeiro. E no último mês, a entidade mandou ir para o cemitério e morar no cemitério, ficar lá dentro 29 dias. Eu, um ator famoso, teatro, televisão e cinema, um pai de santo, um satanista muito respeitado e já agora visitando mais de 30 países, fazendo trabalho de bruxaria. 29 dias no cemitério. No 28º dia, estava com tanta fome. Vale salientar que, enquanto eu estive no cemitério, eu comia amalá. Amalá é aquele despacho que você já viu nas esquinas. Fazia no cemitério, ali eu comia quando eu tinha fome. E no 29º dia, 8º dia, faltava um dia para sair do cemitério, eram 5 horas da tarde, eu estava sentado em cima de uma tumba. Quando eu olhei no portão, vinha vindo o pessoal de paletó e gravata, umas mulheres, roupas diferentes, tal, de coque. Falei, pronto, lá veio os aposentados. Era o povo de Deus que vinha trazendo o corpo. E aquele caixão passou perto de mim. O pastor fez a cerimônia fúnebre e eu cheguei pertinho daquele caixão. Tinha uma mulher lá dentro, e aquela mulher tinha sido dirigente de círculo de oração. E eu falei bem baixinho, Savana, hoje eu tenho meu 17º corpo. Porque eu queria cortar o corpo daquela senhora, queria mesmo, cortar o estômago dela e comer. Porque eu fazendo isso, eu ia mostrar para Deus, para Jesus, que o poder deles é limitado. Mas de Savana não, Savana era toda poderosa. É o que eu pensei naquela tarde, né? Enterraram a irmã e foram embora. E quando foi 11h30, 15 para meia-noite mais ou menos, eu já estava em contato com o pessoal do cemitério. Peguei uma enxada, uma vela preta, uma vela vermelha, e fui lá onde estava a irmã. Peguei uma pá, onde aquela evangélica estava sepultada. Meia-noite, eu estava sozinho naquele cemitério. Eu lembro que eu olhei para o alto e falei assim: demônios, Satanás, Savana, aqui está o corpo de uma serva de Deus. Vai ser o 17º corpo que eu vou comer. E a partir de agora, eu vou ser o poderoso na face da terra. E vou mostrar para Jesus que o poder dele é limitado. Vamos lá? E quando eu fui acertar a terra pela primeira vez, nesse corpo dessa serva de Deus, o diabo, através de Savana, apareceu para mim e gritou bem alto: para, Paulo. Eu falei, por quê? Eu já fiz 16 vezes, é o 17º corpo, é o corpo de uma serva de Deus, por que eu não posso cortar esse estômago agora? O diabo disse, não, Paulo, esse corpo não pertence a nós, pertence ao homem lá de cima. Oh, glória! Não é nosso, Paulo, pertence a ele. Sai daqui. E eu saí dali, voltei para o meu lugar, dormi aquela noite naquele cemitério, e no outro dia eu saí. 3 meses sem tomar banho, comendo pão duro, misturado com casca de papelão, comendo amalás que eu encontrava nas ruas do Rio de Janeiro, sujo, com a mesma peça de roupa. De repente aquele espírito saiu do meu corpo, quer dizer, saiu, se acomodou. Voltei para minha casa, voltei à minha consciência, e de repente eu estava gravando uma das minhas últimas novelas. Meu fã-clube me ligou. É o Paulo de Tarso? É. Paulo de Tarso, nós temos uma música que gravamos para você. Aqui é o teu fã-clube. Falei, opa, fã-clube? Pode cantar. Na época não havia. Falei, canta então, pessoal, comecem. Aí começaram do outro lado. Eram 100 ovelhas. Aí eu gritei bem alto, vocês são fã-clube do diabo. E bati o telefone. Porque eu lembrei da minha empregada. Naquela hora, pessoal, era o Espírito Santo me chamando. Paulo, chegou a tua vez, chegou a tua hora. Mas eu não queria entender tudo isso. Eu fui acometido por um espírito de enfermidade. Através do corte da cabeça que eu fiz com 13 anos, eu tive um problema no meu cérebro muito forte. E eu fui desenganado pela medicina do homem, pela medicina da terra. Os médicos me deram 2 semanas de vida no máximo.
Não posso detalhar por causa do horário, do tempo. Mas qual não foi a minha surpresa quando os médicos chegaram para mim e disseram: Paulo, o que está acontecendo com você? Não tem cura. Nós estamos muito limitados. Não tem condições. Tentei viajar para os Estados Unidos, Japão, e os médicos me disseram: não adianta sair do Brasil. Em qualquer lugar do mundo não tem saída para você. E a situação está se agravando cada vez mais. Você tem no máximo 15 dias. E eu peguei, fiz uma oferenda para Iemanjá. E fiz uma oferenda também para São Cosme e São Damião. E para a Savana. Foi a maior oferenda que alguém tem notícias no Brasil e no mundo. Eu comprei simplesmente 1.200 galinhas de Angola, 1.200 garrafas de vinho, 1.200 garrafas de champanhe, 1.200 litros de cachaça, 2.400 velas, eram 1.200 pretas e 1.200 vermelhas, cabaças 1.200, comprei 1.200 sabonetes, tudo de 1.200, e levei na praia e ofereci para Iemanjá. E eu lembro que naquele dia eu falei: entidades, é para vocês, me curem, eu já fiz tudo para vocês, agora eu espero que vocês me curem desse problema sério. Savana olhou para mim e falou assim: Paulo, nós não podemos curar você. Falei: ah é? Com tudo que eu já fiz para vocês, e vocês hoje não podem me curar? E eu lembro que naquela madrugada eu falei: já que vocês não podem me curar, Jesus pode. Pessoal, para que eu falei aquilo? Para quê? Savana foi na mata, trouxe vários galhos de árvores com os orixás, mandou tirar minha camisa, me bateu, até sangue sair do meu corpo, apanhei muito. E ela disse: não fala mais esse nome. E eu não falei mais o nome de Jesus. Eu queria minha libertação, minha amiga, meu amigo, pessoal que está me ouvindo agora. Mas se libertar como? Um satanista, um bruxo, endemoniado, 16 legiões, mais de 100.000 demônios no meu corpo, 65 guias, um cara drogado, meu braço direito, meu braço esquerdo, você não enxergava mais veia de jeito nenhum, cheio de feridas, de tantos picos que eu já tinha injetado. Eu tinha aplicado 2 overdoses, só não morri porque Deus tinha um plano comigo. E eu quero te falar através dessa gravação que Deus tem um plano com você. Deus te ama. Deus não mandou Jesus Cristo para morrer no Calvário à toa. Ele morreu visando propósito, visando algo bem específico. E sabe o que é? É a salvação da tua alma e de toda a tua família. Até que um dia ligaram para mim na televisão e alguém falou: Paulo de Tarso, ele, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na hora que me falaram esse versículo, ele bateu fortemente no meu coração. Aí eu tomei a decisão: eu quero voltar para Deus. Eu preciso voltar para os braços de Jesus. Eu preciso me encontrar com o verdadeiro Deus e o único caminho. Já não queria mais saber de religião. Na minha mansão, na minha biblioteca, havia aproximadamente 6.000 livros de filosofia, de Allan Kardec, mas principalmente livros de bruxaria, de magia negra. Sabe o que é você ter uma biblioteca com 6.000 livros? 99,9 só de bruxos, de satanismo. E Allan Kardec, Léo Lipon, Denizar Rivail era o meu Deus. E eu falei: mas agora eu não quero mais ninguém, porque tantos homens que passaram, que marcaram época, que marcaram história, todos esses homens estão mortos. Mas Jesus não, Jesus está vivo. E quando eu tomei essa decisão, quinta-feira à noite, eu estava no Rio, numa das casas que eu tinha, uma casa muito bonita, com piscina. Eram 8 horas da noite e eu falei assim: Savana, eu vou para a igreja. Qual não foi a minha surpresa? Quando Savana estourou toda a minha casa, fez o sofá da sala, de uma das salas, subir para o telhado, arrancar paredes. Ele arrancou uma cama, fez os armários de parede arrancar, e pegou a água da piscina e jogou contra a parede com tanta força que arrancou a parede da minha casa. Ela secou a piscina na hora, literalmente, e disse: você não vai, meu cavalo. Eu falei: tá bom, eu não vou. Eu tinha o endereço de uma igreja evangélica pela qual um rapaz havia falado para mim no Rio de Janeiro, que eles estavam em jejum e oração ao meu favor, e que Deus falara para eles que eu iria entrar nessa igreja e só sairia dali liberto.
quando foi domingo de manhã, eu falei para meus empregados: eu vou sair e não quero ir de carro. Mas pai, e o segurança? Não quero nenhum segurança, não quero ninguém, eu vou sozinho, porque eu ia para essa igreja. Quando eu fui saindo de casa, antes de chegar no portão, havia uma árvore muito linda no meu quintal. Um galho de árvore caiu, quebrou-se e caiu exatamente na minha cabeça. Eu fiquei desmaiado das 9 da manhã, mais ou menos, até 5:30, 6 horas da tarde, eu fiquei caído ao chão. Eu sabia que era o diabo, eu sabia que era ele. Naquele momento eu fiquei atordoado, acordei, saí daquela situação delicadíssima. Aí eu falei assim: ué, aonde que eu ia, pessoal? E eu ouvi uma voz naquela hora, dizendo assim: você ia não, você vai para a igreja. Eu peguei aquele papel, falei para meus empregados: nada, pessoal, nada, tá tudo bem. Voltei em casa, tomei banho, troquei daquela roupa suja que estava. Meus empregados preocupados comigo, todos macumbeiros. Eu saí dali e falei: eu vou nessa igreja. Só que aí eu não falava para o diabo escutar, eu só pensava. Aquilo que você fala, o diabo escuta. Aquilo que você pensa, só Deus pode saber. E eu fui para a igreja. Olhei aquele papel, eu tinha que pegar um ônibus. Vinha vindo aquele ônibus, eu peguei o ônibus e fui, de ônibus mesmo. Quando eu entrei no ônibus pela primeira vez, nunca tinha entrado no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, estava super lotado. De repente eu olho 2 lugares vagos, um do lado do outro. Falei: ué, que é isso? O ônibus cheio e esses 2 lugares sobrando. Na hora que eu sentei, Savana apareceu para mim dentro do ônibus. Aonde você vai, meu cavalo? Falei: não é da tua conta. Aonde você vai, meu cavalo? Aí eu falei: eu estou indo para a igreja. Eu reservei esse lugar, porque eu sabia que você ia pegar esse ônibus. Falei: mas como é que você sabia? Eu sabia, não te interessa como. E eu fui para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, um morro chamado Morro da Alvorada, ali em Bom Sucesso, em Itaoca, Rio de Janeiro. Eu desci no lugar que estava escrito no papel. Já eram mais de 7 horas da noite. E na hora que eu desci, o diabo me deu um tapa nos 2 ouvidos, conhecido telefonema, e eu perdi a noção. Quando eu olhei para o endereço da igreja, eu vi agora letras de macumba. O diabo começou a distorcer completamente a minha visão. E quando eu parei em frente ao morro, bem embaixo, no pé do morro, eu olhei, falei: ué, que negócio é esse aqui? Vinha vindo um rapaz, eu perguntei: que lugar é esse aqui? Ele falou: que morro é esse? Ele falou assim: que é o Morro da Alvorada. Aí eu fui subindo o morro, sem mais, sem menos, fui subindo. Quando eu cheguei no meio do morro, vinha vindo um garotinho, quase 8 horas da noite já. Um garoto deveria ter seus 10 anos no máximo. Ele estava com uma Bíblia debaixo do braço. Ele olhou para mim e falou assim: boa noite. Eu falei: boa noite. O senhor mora aqui? Eu falei: que mora aqui, menino? Um lugar desse tão pobre, tão feio. Como é que eu vou morar aqui? Ele falou assim: pobre não, viu, senhor? Porque eu moro aqui. Eu falei: grandes porcaria. O que você é? Aí ele falou para mim: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu falei: ih, pronto, outro. Ô menininho, vai embora, viu? Ele falou: não, vai embora não. Aonde o senhor vai? Eu falei: não te interessa. Não, me interessa sim. Aonde o senhor vai? Eu falei: não te interessa, menino. E você está indo para onde? Eu vou para a igreja. E o senhor vai comigo agora? Eu falei: ah, mas não vou mesmo. Ele falou: vai. Eu falei: menino, você não sabe quem eu sou. Você nem imagina com quem você está falando. Aí ele, uns 10 anos, hein, pessoal? E o senhor também. O senhor nem imagina com quem você está falando. Eu falei: lógico, estou conversando com um crentinho. Ele falou: crentinho não. O senhor está falando com o príncipe, filho do rei dos reis. E o senhor vai para a igreja comigo agora em nome de Jesus. Pessoal, para adiantar para você, para resumir para você, ele me pegou pelo braço e me levou para a igreja. Sabe qual era a igreja? A mesma igreja que estava naquele endereço onde o diabo turbou a minha mente, a minha visão, para que eu não conseguisse enxergar o endereço. E na hora que eu entrei ali, aquele rapaz que houvera me dado o endereço me viu, veio me receber. Oi, Paulo de Tarso, que bom te receber. Nós estamos aqui de braços abertos, bem-vindo à nossa igreja. Daqui a pouco começa o culto e olha, fique à vontade. Me colocou bem na frente. Eu lembro de ter assistido o culto uns 20 minutos somente, ou menos. Fiquei possesso. Dizem que eu quebrei bancos, quebrei a secretaria da igreja, quebrei muitas coisas. Eu só lembro que quando eu voltei minha consciência, já eram mais de 1 hora da madrugada. E quando eu fui sair da igreja, várias pessoas chorando, me abraçando, senhoras do ciclo de oração, os pastores, obreiros, a mocidade. Eu lembro que chegou uma senhora para mim e falou assim: oi, meu filho. Uma senhora de cabelinho branco. Eu falei: filho não, dona, faz favor, não sou teu filho. Ela falou: olha, você está vendo aquela casa ali? Eu falei: casa? Ali parece uma ratoeira, dona. Ela falou: ratoeira, é? Pois olha, naquela ratoeira ali já foi liberto 2 pais de santo.
E Deus me falou que em uma semana você vai entrar na minha casa e só vai sair dali liberto. Falei, dona, eu morar aqui na sua casa? Mas duvido. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Foi domingo. Quando foi quinta-feira, estava eu batendo na porta daquela senhora. A hora que eu abri a porta, ela falou, glória a Deus. Deus é fiel na sua palavra. E é mesmo, pessoal. Hoje eu sei que Deus é fiel. Aquilo que Ele falou, os propósitos de Deus na sua vida, todos eles vão se cumprir. Porque Deus é fiel. Eu entrei naquela casa, uma casa tão simples, pessoal. Nem os meus cachorros tinham uma casa tão simples quanto aquela senhora ali. E na hora que eu entrei, ela apresentou o seu esposo, 2 filhas, e falou assim, meu filho, o que você gosta de comer? Falei, macarrão, dona. Ela foi correndo preparar um macarrão, o macarrão veio branco. Falei, dona, só não tem estrada de tomate, não? Falei, meu filho, não deu tempo de comprar. Falei, crente pobre, não vai comprar. Mas tudo bem. Só que antes dela fazer, enquanto ela fazia o macarrão, ela falou assim, meu filho, ouça um hino enquanto isso. E chamou a filha dela, falou, filha, põe um hino pro Paulo escutar. A vitrola dela, tadinha, era de 1400 e manda ver. Época dos nossos tataravós. Feia a vitrolinha dela. E colocou aquele disco para me escutar. Sabe que hino que veio? 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas. Não precisa te falar mais nada, né? Você já está ligado no testemunho, no meu depoimento, você já sabe, né? Ela mostrou a capa do disco. Quando eu olhei aquela capa, um monte de ovelhas, eu caí possesso. Mas fiquei possesso mesmo. Oraram por mim. Fiquei liberto naquela hora. Quando eu fui jantar aquele macarrão branco, sem estrada de tomate, ela falou assim, ora. Falei, o quê? Eu nunca orei. Ora, em nome de Jesus. Repete comigo, Jesus. Aí eu com muita força, Jesus, abençoe essa comida. Aí eu repeti, abençoe essa comida. Amém, amém. Aí eu comi. E na hora de dormir, pessoal, no morro, numa favela, eu que era um ator famoso, um satanista, uma linda mansão, várias casas, dormi no morro, num lugar tão simples. Ela falou assim pra mim, meu filho, esse aqui é o teu quarto. Eu falei, é? Tá bom. Boa noite, pessoal. Aí eu fui deitar. Na hora que eu fui deitar, todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é quente, Rio de Janeiro é 40 graus. Na hora que eu deitei, falei, poxa, um ar-condicionado. Havia um ar-condicionado na casa, no quarto ali, onde eu estava. Sabe o que era, pessoal, o ar-condicionado? Era um grande buraco que tinha na parede do lado da minha cama. Falei, raça, viu? Cambada de crente pobre, viu? Ar-condicionado de crente é buraco na parede. Nessa história toda, nessa minha trajetória, eu fiquei morando com aquela senhora 45 dias. Depois de 45 dias, escutem essa parte agora. Eu continuei usando drogas, conheci vários traficantes do morro, fiz amizade com eles, buscava cocaína, buscava maconha e outras drogas que eu precisava. Não fui para televisão mais gravar minha última novela, não gravei mais cinema, ficou nos 4 filmes, não fui mais para o teatro, não fui mais para minha casa. E naquele momento eu estava naquela casa tão simples, tão feia para mim, mas havia algo especial naquela casa. Havia uma paz tão grande que na minha mansão não havia. Será que você consegue me entender isso? Será que você consegue assimilar o que eu acabei de falar para você? Talvez você tenha cartões de crédito, já viajou para vários países, você tem vários vistos no teu passaporte, talvez você more no melhor bairro dessa cidade, tua casa seja linda como a minha era, mas eu te pergunto, você tem paz? Você tem certeza da tua salvação? Eu estava naquela casa, mas não conseguia sair dali. Eu queria sair dali, mas eu não tinha forças, porque algo me segurava ali. E quando foi no dia 13 de março, uma sexta-feira, eu lembro até hoje, o diabo falou para mim, eu vou tirar você dessa casa, eu vou tirar você dali. E eu pulei o muro e saí correndo. Vinha vindo um caminhão, me pegou, e eu caí numa lixeira. Eu creio que tinha mais de 30 metros de fundura, e eu saí rolando pela lixeira. Eu lembro que a polícia me pegou lá no lixo. Naquele dia eu chorei tanto, quando a polícia me pegou lá no lixo, e eu falei, a que ponto eu cheguei? Me pegaram, me levaram para a casa dessa senhora,
que agora passou a ser minha mãe, queria de qualquer maneira ser minha mãe, minha querida, aquela que cuidava de mim, aquela que zelava pela minha vida, com muito amor, ela e toda a sua família, que hoje moram em Guarujá, no estado de São Paulo, ali perto de Santos. Qual não foi a minha surpresa quando no dia 14 de março, um dia depois de eu ter ido para Lixeira, eu fiquei, às 5 horas da tarde, eu fiquei surdo, mudo, cego e paralítico. Eu fiquei assim até às 11 horas da noite. Quando foi às 11 horas, 23 horas, eu pedi que alguém abrisse a Bíblia e falei assim, por falar, que eu não conhecia bem o texto, não lembrava mais desse texto. Eu falei, por favor, leiam para mim o Salmo 16. E abriram a Bíblia no Salmo 16. Quando chegou no versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Naquele momento, eu comecei a sentir algo diferente. O Espírito Santo começou a se manifestar naquela casa. E eu estava endemoniado, porque eu tinha ficado surdo, mudo, cego e paralítico. Depois que eu pedi para ler o Salmo 16, as coisas começaram a mudar. E havia vários obreiros, as irmãs do ciclo de oração, vários jovens que estavam naquela casa ali. Se bem que a mocidade estava lá fora, orando, intercedendo ao meu favor. E do lado dessa casa que eu estava, morava um pai de santo. E ele acendeu uma vela vermelha, que depois eu fiquei sabendo, e gritou bem alto, Exus, não saiam do corpo do Paulo. Exus, o Paulo é nosso. Exus, precisamos do Paulo, não saia do corpo do Paulo. E eu estava ali. De repente, pessoal, prestem atenção agora. Eu comecei a quebrar as minhas velas que eu tinha nas minhas pernas. 2 velas pretas e 2 velas vermelhas. Quebrei as 4. E comecei a quebrar os cordões, os guias que tinham. Eram 65. Só que antes disso, eu senti náuseas estomacais, coloquei para fora um monte de sujeira. E as irmãs, pessoal, é agora. Eu ouvi as irmãs falando, pessoal, Deus está libertando Paulo de Tarso. E eu comecei a quebrar os cordões, quebrei 10, 20, 40, 50, 60, 64 cordões. Mas faltava um cordão da savana que pesava 7 quilos. Quando eu fui tirar o cordão pelo pescoço, uma irmã gritou bem alto, não tira, uma autoridade, não tira Paulo de Tarso, quebra. Mas quebrar como? E quando eu falei, eu vou quebrar, quando eu olhei, os demônios, todos os Exus que você possa imaginar, os mais fortes, os mais perigosos, vieram em cima de mim, pegaram o meu pescoço e foram me matando gradativamente. Eu estava ficando asfixiado já, não conseguia mais respirar. E eu vi quando a savana chegou em cima dele e gritou, vamos te matar porque você quer nos deixar. Naquele momento eu só lembro de ter conseguido falar, Deus, permita que o mesmo Espírito que entrou em Davi para vencer Golias, permita que o mesmo Espírito entre em mim agora. E nem que aconteceu mesmo. Eu recebi a força de Deus, do mesmo Deus de Davi. E eu peguei aquele cordão, coloquei por entre as mãos e estourei. Pá! Quebrei o cordão da savana. E na hora que eu quebrei o meu último cordão da savana, Jesus veio, me batizou com o Espírito Santo, com dom de línguas também, me libertou. E eu fiquei 2 horas conversando em mistérios com Deus. Quase 3 horas da madrugada, eu escutei quando aquele pai de santo gritou, Exus, não saia do corpo do Paulo. E pela primeira vez eu ouvi a savana falar. Por que, pastor Paulo, a primeira vez? Porque agora não estava dentro do meu corpo mais, estava fora do meu corpo. Naquele momento eu ouvi a savana gritar, apague esta vela, nós já perdemos o Paulo para sempre. E perderam mesmo. E eu fui liberto naquela madrugada para nunca mais voltar. Minha cadeira, o meu lugar no inferno, aonde eu estive arrebatado no inferno 2 vezes. E a última vez eu fiquei 4 horas e 35 minutos arrebatado. Eu vi tudo lá embaixo. Para lá eu não vou mais. E eu quero declarar que você também não vai. Porque Jesus Cristo, Ele pode mudar o teu viver. Jesus foi feito fiador. Subir escadas, de joelhos, acender velas, pagar promessas. Quantas vezes eu fiz isso? Hoje eu não faço mais. Porque a dívida que eu tinha, Jesus pagou por mim. Ele é o meu fiador. E a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, fala o que lá? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Você pode recorrer a todas as religiões, você não vai encontrar salvação. Você pode ir em todos os túmulos dos grandes homens famosos que passaram por esse planeta e fundaram uma religião. Eles estão lá no túmulo deles. Agora eu te convido a ir a Jerusalém. Vai lá, onde ali já tive o privilégio de estar presente ali. Vai lá e você vai encontrar uma placa do túmulo de Jesus, na porta do túmulo de Jesus. Está escrito assim: Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você crê? Qual é o Deus que você colocou a tua confiança? Evangelho é renúncia. Eu renunciei à glória, à fama, o dinheiro, os prazeres, as drogas, por amor a Cristo, por amor à minha salvação. Você vai perguntar: Paulo, você é feliz? Hoje eu sou. Hoje eu tenho paz. Como a Bíblia fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso quer dizer, há um lugar para mim lá no céu. Há um lugar para você lá no céu. O inferno não foi feito para seres humanos. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E no final desta gravação, eu quero te falar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Corra para os braços de Jesus. Correndo, buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Você já parou para pensar quantas tragédias e catástrofe está acontecendo hoje no planeta Terra? Você está observando isso? O clima hoje no Brasil e no mundo foi alterado. Buraco na camada de ozônio, guerras e rumores de guerra, os falsos cristos aparecendo. Sabe o que é isso? É a volta de Jesus. Jesus está voltando para levar o seu povo. É o povo crente que vai subir? Lá no céu não tem lugar para crente. Lá no céu só tem lugar para verdadeiros adoradores, aqueles que nasceram de novo, aqueles que renunciaram ao pecado. Renunciar ao pecado é dizer não para ele, com todas as suas práticas e as suas consequências. Porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas saiba de uma coisa: a Bíblia diz: anda o homem pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Mas no final deles, Deus um dia vai te chamar para que você preste conta de tudo. O ex-ator Paulo de Tarso, o ex-satanista, pai de santo de 4.700 terreiros de macumba, hoje estou aqui, transformado, liberto, pela misericórdia de Deus, pastor evangélico já, levando esse evangelho a mais de 40 países no mundo. O evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. Posso te falar uma coisa? Quem transforma não é religião, é Jesus. E se você for a Ele, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Você pode perguntar: Paulo, há esperança para mim? Claro que há esperança. Jesus é a tua esperança. A minha oração nesta hora é que Deus te abençoe muito e faça você uma pessoa muito próspera. Aonde você pisar a planta dos teus pés, seja teu. Aonde você tocar, que haja multiplicação, que haja com fartura na tua mesa e em todos os teus negócios. E se você não sente paz, aquela paz verdadeira, se você tentou suicídio, se você para dormir depende de medicamentos, depende de remédios, se você anda para um lado e para outro, à procura de algo que venha preencher esse vazio, se você é uma pessoa alcoólatra, se você fuma, se você usa droga, eu quero te convidar: corra para Jesus. Deixe Ele ser Senhor absoluto da sua vida. E você vai ver que coisa gostosa. Como diz Paulo falou com muita segurança: haverá um dia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe. Que Jesus Cristo venha a ser Senhor da sua vida. Corra para Ele e você vai encontrar paz,
Não essa paz efêmera que o mundo aparentemente dá, que as drogas, que o cigarro, que a bebida aparentemente dá. Isso aí é tudo falsidade, tudo paliativo. Mas quando você se encontrar com Jesus, você vai dizer: poxa, bem que o pastor Paulo falou, valeu a pena largar os Exus, valeu a pena largar as drogas, a fama da televisão, essas novelas que vêm mais para prejudicar do que ajudar. Hoje nós somos agregados, toda a minha família é salva, a minha parentela está sendo salva um por um, e eu tomo posse do que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aonde você estiver ouvindo esse trabalho agora, esta gravação, eu quero ministrar agora que toda a obra do diabo na tua vida não prevalecerá. Você e toda a tua família será salva. Um beijo bem gostoso no teu coração. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a tua alma. E até a próxima oportunidade, onde eu e você, de repente, quem sabe, estaremos juntos numa igreja, num ginásio, num teatro, onde você vai me conhecer. Mas saiba de uma coisa: o mesmo Deus que transformou a minha vida, Ele transforma a tua vida também. Fique com Deus. Jesus te ama e Ele quer o teu bem. Em nome de Jesus. Amém.